Oi, então você está prestando o Enem e quer morder uma redação nota 1000, nota máxima. A gente já teve 2 vídeos. Num, a gente tratou dos 400 pontos de linguagem. No outro, a gente tratou de 400 pontos de conteúdo. Mas ainda faltam 200, o grande diferencial da redação do Enem, que é aquela proposta de intervenção que respeita os direitos humanos. Neste vídeo, vamos buscar esses 200. Olá, eu sou o professor Vela do curso Etapa e nós vamos tratar aqui deste diferencial da redação do Enem, que é a proposta de intervenção que respeita os direitos humanos, a competência 5, que vale 200 pontos. Primeiro de tudo, deixar bem claro isso, o tema da redação do Enem é uma situação problema. E se é uma situação problema, espera-se que você não se limite a apontar culpados, mas que você também proponha alguma ação para tentar resolver esse problema. Se não resolver definitivamente, pelo menos reduzir os efeitos, minimizar esse problema. É a proposta de intervenção. Gente, é bem matemática, tá? A correção da proposta de intervenção é bem matemática. A pessoa que está corrigindo, corrige assim, contando. O que você tem que ter para morder esses 200 pontos? Você tem que ter 4 elementos e 1 detalhamento. E cada dedo desse aqui vale 40 pontos, tá? 40, 40, 40, 40 e os 40 do detalhamento. Vamos mostrar esses elementos então? Vamos lá. Então, primeiro, você vai apresentar uma proposta, uma ação. O que deve ser feito? Qual é a ação? E não basta dizer o que deve ser feito. Aliás, você não deve apresentar assim na voz passiva. Tal medida precisa urgentemente ser tomada. Porque se você apresenta assim na voz passiva, você está comendo um dos elementos que é o agente. Quem deve executar essa ação? Que agente deve executar essa ação? Então, o que, a ação, quem, o agente. Você tem que mostrar também o meio, o instrumento, por meio de quê? Por meio de quem? Então, o meio instrumento é o como, o que, quem, como, e você tem que apresentar também qual é o resultado que você espera colher dessa proposta, qual é a finalidade dessa proposta, para quê, a fim de quê? Bom, aqui a gente já tem 160 pontos, faltam os 40 pontos do detalhamento. Então, o que é o detalhamento? Cada um desses 4 elementos pode ser detalhado. Detalhamento do agente. Como é que seria o detalhamento do agente? Tem gente por aí que cria parcerias. Não sei quem em parceria com não sei quem. Não, se você está apresentando uma parceria, isso não é detalhamento do agente. É outro agente e só conta um. Se tiver 2 agentes, só vai contar um. Tem cara que fala, e pior é que saem umas coisas meio que incoerentes que vão abater ponto na competência 3. Por exemplo, o governo federal em parceria com o Ministério da Educação. Gente, o Ministério da Educação é o governo federal. O governo federal em parceria com o Ministério da Educação é uma coisa meio esquizofrênica, tipo eu em parceria comigo mesmo. Se você quiser, você pode dizer o governo federal em parceria com estados e municípios, que pelo menos faz sentido, mas não ganha ponto. Isso não é o detalhamento do agente, não é parceria. Detalhamento do agente seria a explicação do porquê da escolha daquele agente. Por exemplo, cabe ao Ministério da Educação, travessão, por ser o órgão diretamente responsável pelas crianças na escola, travessão, fazer não sei o quê. Então, o detalhamento do agente é a explicação do porquê da escolha daquele agente. Tá? Agora, o detalhamento pode ser da ação ou do meio instrumento. Detalhamento da ação, detalhamento do meio instrumento seria um exemplo concreto daquela ação, um exemplo concreto daquele instrumento. E o detalhamento da finalidade seria um desdobramento, um efeito do efeito, resultado do resultado. Então, a fim de obter tal resultado, cabe a não sei quem, a gente, fazer não sei o que, a ação,
por meio de não sei que lá o meio instrumento. Ponto. Desta forma, vai acontecer tal coisa que seria um desdobramento, o efeito do efeito. Ok? Então, em resumo, 4 elementos: ação, agente, meio instrumento e finalidade, e um detalhamento de um desses elementos. Se tiver mais de um detalhamento, só conta um. Se tiver mais de um agente, só conta um. Tá certo? Agora, daquele negócio de parceria, só para fechar. Se você fala, o governo federal, em parceria com o Ministério da Educação, não acrescenta nada e ainda fica esquisito porque é incoerente. Agora, olha só, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, agora esse por meio de transformou o Ministério da Educação em meio instrumento. Aí você tem 2 elementos. Só esse por meio de já te deu 40 pontos. Então é isso, neste vídeo aqui nós fechamos os 200 pontos da competência 5 da proposta de intervenção. Se você ainda não viu, não perca os 2 outros vídeos, 400 pontos de linguagem e 400 pontos de conteúdo. Com isso, 400 mais estes 200, só resta você praticar bastante. E nessa hora, conte sempre com a experiência do Etapa, porque tamo junto.